Oh, glória a Deus. Olá, a paz esteja convosco, boa noite, quem está chegando por aí, Deus abençoe sua vida. Pedro, seja bem-vindo. Geni Marilac, seja bem-vindo. Opa, meu telefone pulou do suporte. Espera aí, gente. Eita glória, né? Eu lembrei aqui de uma vez que eu fui fazer uma live com o pastor. Gente, meu telefone, da gente colocar ele no banco, ele saltou. Eu levei um susto, porque eu assusto à toa, assim dizer que eu assusto à toa. Ana Paula, seja bem-vinda. Glória a Deus. Gente, nós estamos aqui novamente para glorificar o nome do Senhor. Estamos aqui para aprender todos juntos, né? Mais um pouco da palavra. Hoje, 15º dia. Quem está acompanhando aí desde o início, acho que é isso mesmo, 15º dia do nosso propósito, né? E com certeza, Deus ele tem muito a dizer para a gente. Ontem nós finalizamos cada parte do corpo com o pé, né? Que foi uma palavra forte. O pé significa como nós devemos andar, né? Andar pelo Espírito. E Deus, com certeza, Ele tem acrescentado a gente grandes coisas, grandes conhecimentos. Amém? E hoje não vai ser diferente, como eu disse, mesmo por ter finalizado cada parte do corpo, nós estamos continuando o propósito, quero que você continue orando, são 21 dias, né? Hoje é o 15º dia. E nesses dias agora, foque em todas as partes que nós citamos aqui, todas as partes. Do alto da cabeça até a planta dos pés, tudo aquilo que o Senhor nos direcionou, né? Que você possa focar nisso, né? E hoje eu tenho uma palavra que com certeza vai mudar seu pensamento. Como eu disse aqui, nós focamos tanto em aprender, né? Cada parte do corpo, o significado, né? Só que existe algo também maior. Aprender a orar por cada parte do corpo do esposo, do cônjuge, é maravilhoso. Praticar também, né? Porque agora vocês já aprenderam e com certeza não é só esses 21 dias que você tem que estar orando, não. Constantemente. Isso tem que ser um modelo de oração para o seu relacionamento. Agora, mais do que isso, existe algo que é mais que isso, pastora? Existe. Você aprendeu a orar, você está praticando essa oração. Só que muitas vezes o orar, o praticar, muitas das vezes a pessoa não encontra, não vê a mudança, não vê a solução. Agora, por que disso? Porque existe algo mais, né, que tem que andar junto com essa oração, com essa prática de oração. Que é o que? A nossa mudança. A nossa mudança. Isso mexe com qualquer outra pessoa, qualquer pessoa. Por quê? Porque não adianta você orar para o seu marido, não adianta você aprender a orar dos pés à cabeça, você pode orar até o mindinho da unha, o que for, né? Se você não tiver uma postura diferente. E esses dias agora eu quero falar muito sobre isso. Mas eu quero falar sobre isso dando base ao tipo de relacionamento que as pessoas têm, principalmente o tipo de esposo. Tem muita mulher que reclama muito, fala assim, olha, meu marido é muito agressivo. Não estou falando aqui agressivo de bater, tá? Estou falando agressivo nas palavras. Agressivo nas palavras, né? E às vezes, pastor, isso é tão difícil para mim. Isso é difícil para mim. O marido agredir verbalmente. Eu sempre falo o seguinte, às vezes, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Tem pessoas da família que já tiveram esse problema, mas nós sabemos que eu não duvido que muitas das vezes
Tem palavras que agressões verbais doem muito mais do que a agressão física. E essa agressão verbal, ela gera na mulher uma situação que é o seguinte, ela, ao invés dela se posicionar com aquilo que Deus a chamou para ela ser, o que ela faz? Ela se fecha, né? Ela se torna indiferente. E a pior coisa no relacionamento é isso. Pastora, mas é muito complicado. Realmente é complicado, como eu disse aqui. Às vezes, essa agressão verbal, ela machuca tanto, e além dela machucar, ela fica cravada dentro da alma da mulher. Ela fica cravada na alma, na memória, né? E mesmo que ela tente, às vezes ela vai orar, às vezes ela vai interceder por ele, pelo casamento, mas aquilo não sai de dentro dela, né? E como forma de bloqueio, o que as mulheres mais fazem? Elas se tornam indiferentes. E isso não ajuda nada para esse marido. E é disso que eu quero falar hoje um pouco. O seu posicionamento. O seu posicionamento. Como eu disse aqui, você já aprendeu a orar, você já aprendeu um sentido no mundo espiritual, cada parte do corpo, como que eu devo orar. Mas eu preciso de ir além. Eu preciso de ir além. Porque se fosse só isso, gente, que não resolve. Porque existe algo mais. Existe algo mais. Dentro de um relacionamento, principalmente. E a primeira coisa que eu quero falar aqui, o que foi que Deus estabeleceu de mandamento para o marido? A primeira coisa que Deus estabeleceu para o marido foi o quê? Que o marido ele venha amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí você pensa assim, mas como que um homem agressivo ele vai conseguir me amar como Cristo me amou, né? Porque são situações contrárias. Olha, se a gente for falar do nosso Deus aqui, o nosso Deus, a bondade dele é imensa. Nós somos pecadores e ele está ali sempre nos amando, sempre pronto a nos perdoar. Agora, um homem agressivo com palavras, como que ele vai conseguir demonstrar esse amor para a esposa? Como que ele vai conseguir, né? Mas só que é o seguinte, é uma coisa que é uma prática. Para ele ter essa prática, primeira coisa que ele tem que ter é o que a gente fala, primeira coisa é o amor de 1 Coríntios 13. Vocês estão lembrados? Quem puder, estiver com a sua Bíblia aí, olha, gente, eu posso dizer, essa palavra de hoje, ela é muito forte. Ela é muito forte. Para que a gente possa ter, sabe, peça a Deus para Deus entrar no seu coração agora, para que você possa entender isso que eu quero dizer nesse momento. 1 Coríntios 13. Antes disso, feche os seus olhos, vamos orar aproveitando aqui, porque a gente precisa do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, Espírito Santo de Deus, toma os meus lábios, que eu não venha falar nada de mim, mas que venha falar do Senhor. Eu peço ao Senhor que cada coração que ouvir essa palavra, Pai, possa ser transformado, impactado pelo poder da Tua palavra, Pai, porque é a Tua palavra que faz diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como que é o amor de 1 Coríntios 13? E ele diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue todo o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses,
não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, né? Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. É lindo, né? Só que é lindo quando a gente lê e muito difícil de praticar. Muito difícil de praticar. Todo mundo aqui, as pessoas que às vezes que não são cristãos conhecem essa passagem aqui, mas praticar o que está escrito aqui é realmente muito complicado. Não é para qualquer um, mas somos chamados para praticar esse tipo de amor. Nós somos chamados pelo Senhor para dar exemplo e praticar esse tipo de amor. Pastora, mas nós estamos falando de um homem agressivo, né? Que o próprio Deus diz que ele deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Com esse amor que ele é infinito. E como que eu devo proceder com esse homem agressivo, sendo que eu não recebo esse tipo de amor? Olha, primeira coisa para você praticar esse tipo de amor aqui com seu esposo, para você saber lidar, para que possa haver uma transformação nesse comportamento agressivo desse marido, a primeira coisa que eu preciso fazer, o que a mulher precisa fazer? O que eu preciso fazer para me praticar esse tipo de amor? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, ele ensina para mim e para você como que essa mulher ela deve proceder. E por que ela deve proceder assim? Primeiro, eu quero dizer para você, até antes de eu abrir ali, eu quero dizer para você, você não consegue transformar uma pessoa, mudar uma pessoa, se você não tiver uma mudança de atitude. Como eu disse aqui, não adianta você aprender todas as orações, tudo que nós passamos nesses dias todos, se você não tiver uma mudança de atitude, você não consegue transformar a vida do seu esposo, ele estando dentro de casa ou ele estando fora de casa. 1 Pedro 3:11, ele diz assim para mim e para você, ele diz assim, ó: afaste do mal e faça o bem, busque a paz e a perseverança. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Afaste do mal e faça o bem. Quer dizer que esse tipo de amor de 1 Coríntios, por mais que o homem seja agressivo, você tem que praticar o bem. Você tem que praticar o bem. Você não vai conseguir transformar esse marido se você se posicionar da forma que você tem se posicionado. Como que muitas mulheres se posicionam? A primeira coisa que elas fazem, elas esfriam com esse marido. Elas começam a ignorar esse marido, né? E às vezes a gente fala assim, porque assim diz a palavra que a esposa ela deve ganhar o marido sem palavras, né? Só que as mulheres, elas praticam o contrário. Elas acham que ganhar sem palavras, eu vou ignorar o meu marido, eu não vou conversar com o meu marido, né? Eu não vou... Ou na hora que ele vier comigo com agressividade, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar a cara e vou ficar na minha. Porque o que eu mais ouço das mulheres é isso. Ah, pastora, mas agora eu não estou respondendo nada, eu estou ficando na minha, né? Mas não é, eu quero que você entenda, não é o que você fala às vezes, é como você age, como você age. Eu até estava pensando uma coisa agora que é muito forte. As pessoas acham que a maioria dos relacionamentos acabam por causa de traição.
né? Principalmente a mulher é muito focada nisso, né? Se o homem às vezes está indiferente, a primeira coisa que ela pensa, ele está com uma outra mulher, né? Ele está com uma outra pessoa. Mas grande parte dos relacionamentos terminam por causa daquilo que é essencial entre o ser humano. Sabe por quê? A falta de comunicação e a falta de interpretação de comunicação. Isso destrói muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos são destruídos por causa disso. Por causa, às vezes, da falta de comunicação. E como que essa comunicação é feita? Como eu disse aqui, você diz o seguinte: pastora, eu estou ignorando ele, não estou falando mais nada. Aí você acha que com essa atitude ele vai ser transformado. Não é você ignorar ele. Não é você ignorar. O ganhar sem palavras não é ignorar a pessoa. É como você coloca as palavras na hora certa, no momento certo, ou você deixa de colocá-las. Mas deixar de colocar elas não é numa atitude de como é que eu posso dizer? Eu apelei, ou eu vou ficar na minha, entendeu? Eu vou ignorar a pessoa. Esse tipo de atitude é aquilo que a gente fala. Ao invés de você vencer o bem com o bem, você está se posicionando, querendo vencer o bem com o mal. E esse tipo de atitude não muda esse marido, não transforma esse marido agressivo. Eu estou falando do marido agressivo de palavras, tá? Não estou falando do marido que é agressivo, de tipo de agressão física, não. Eu estou falando de agressão de palavras. Como eu disse aqui, muitos relacionamentos são destruídos por causa desse tipo de agressão, né? E isso às vezes é muito mais difícil de lidar do que uma agressão física. Porque, como eu te falei, tem tipo de agressão física, passa, mas tem tipo de agressão com palavras que elas ficam como cicatrizes na alma dessa mulher. O homem precisa ser transformado? Precisa. Mas a palavra de Deus diz que o seguinte, eu sempre ressalto isso, gente, que Deus escolheu a mulher para ser ajudadora. Por quê? Eu sempre falo isso, a gente acha, porque Deus ele sabia que a parte mais forte era a mulher. Não estou falando da força física, mas estou falando da força espiritual, a força emocional, por mais assim complexo que a gente ache, mas é uma coisa que o próprio Deus assim estabeleceu dentro da gente, o próprio Deus. Então, uma das coisas primeira coisa, não diga nada, isso aí é fato. Se veio com a agressão, a forma de falar, a ignorância, né? Porque muitas pessoas, igual eu falo, muitas vezes o marido saiu de casa por uma ignorância de como que falava com a mulher, e como falava com a mulher e como a mulher o tratava, né? Ou pode ser que está dentro de casa e esse homem consegue ser ignorante, consegue ser agressivo. E a sua atitude é que vai transformar ele. Agora, saber lidar essa atitude. Segundo, deixe de sua atitude seja respeitável em relação a ele. Olha, nenhum homem, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu até tinha colocado isso aqui para frente, mas eu vou falar aqui, olha. Nenhum marido consegue amar uma esposa que não o respeita. Nenhum marido consegue amar uma esposa que não respeita. É difícil isso, mas é complicado, porque é o seguinte, você reconhecer que você tem sido uma mulher que não respeita, eu acho que dói muito mais. Dói muito. Sabe, pastora, mas eu faço tudo. Uma coisa é fazer tudo, uma coisa é agir na hora certa para que você venha demonstrar esse respeito para a pessoa. A hora certa de agir, de demonstrar o respeito, é essa hora que você faz tudo. É essa hora. Olha, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, voltar só um pouquinho aí, olha, diz assim, olha, não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam
pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Escuta isso que eu vou te falar, que isso é muito forte. Isso é muito forte. Aqui já disse algo que eu falei, né, que a gente não consegue vencer o mal com o mal. A gente só consegue vencer o mal com o bem. E é isso que muitas das vezes tem destruído muitos relacionamentos, muitos casamentos. É isso que muitas das vezes a esposa passa tempo orando pelo esposo e não consegue ter uma transformação dentro do relacionamento dela. Por quê? Ela faz tudo isso, mas ela acaba retribuindo o mal que ela recebe do marido com o mal. E ela não pode se posicionar dessa forma. Agora, para a gente estudar bem essa palavra, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, tem duas palavras que me chamou bastante atenção. Primeira, bendigam. O que significa a palavra bendigam? Eu anotei aqui para vocês, olha, bendigam, abençoar, fazer com que algo se torne próspero, abençoado, grato, bendizer, falar bem. Falar bem. Então aqui diz o seguinte, olha, não retira o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, vamos tirar a palavra bendigam, vamos dizer o seguinte, vamos colocar aqui, falem bem. Falem bem. Isso, Adriana, 1 Pedro 3,9. Falem bem. Aí depois ele diz o seguinte, pois para isso vocês foram chamados. Quer dizer o seguinte, para que você foi chamada, mulher? Você foi chamada, se o seu esposo, ele te trata com agressividade, com ignorância, Deus te chamou para você fazer o quê? Para você semear o bem, para você falar bem. Agora, como todas, por exemplo, tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você fazer o bem, você vai colher o bem, não tem como você colher o mal, não tem. E aqui a própria palavra de Deus, ele fala, olha só, aí ele diz, olha, pois para isso vocês foram chamados, para receberem as bênçãos por herança. Então é o seguinte, as duas palavras, a primeira é bendigam, a segunda para a gente entender isso aqui é herança. Herança. O que é herança? Atribuído ao direito ou condição de herdar, de ganhar, de obter, de conquistar algo que por sua sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém. Se você plantou o bem, não tem como você herdar o mal. Pastora, mas ele está me fazendo, igual eu falei que nós estamos falando de agressividade, de palavras do esposo. Pastora, mas ele é muito agressivo, ele é muito ignorante comigo. Se você se posiciona em ser agressiva com ele, não tem como você colher outra coisa. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Agora, se você se posiciona para ser aquilo que Deus te chamou para você ser, você se posiciona com a sua verdadeira identidade que Cristo assim estabeleceu na sua vida, mulher. O que acontece? Aquilo que você tem para herdar, que aqui está falando que isso é herança, vai vir. Você não precisa fazer força. Você não vai precisar força. Porque é o seguinte, pensa bem, um pai, quando ele morre, tudo que é dele automaticamente vai ser de quem? Não vai ser do vizinho, vai ser do filho. Se ele tiver filho, o filho tem direitos. O filho tem direitos. E aqui, tudo que você estabelecer de bem na vida do seu esposo, mesmo ele sendo agressivo, pastora, mesmo ele sendo agressivo com palavras, tudo que você plantar de bem, você vai colher. Só que, quando a gente fala de herança, quando eu falo de colheita, também existe um tempo determinado, gente, porque você não planta hoje para colher amanhã. As coisas não são assim.
E a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser persistente até mesmo naquilo que a gente planta. Muitos relacionamentos não dão certo, por quê? Porque a esposa simplesmente desiste. Ah, ele não tem jeito não, ele é ignorante, né? Eu estou cansada de ver como ele me trata, como ele me fala. Aí eu estou tão cansada que como eu faço agora? Aí muitas falam comigo, eu fico na minha agora, pastora. Não falo nada, fico na minha. Mas o fico na minha da pessoa é justamente aquele de tratar a pessoa com indiferença, com frieza, né? E ela acha que ela está fazendo certo. Eu estou fazendo certo agora, porque eu estou orando pelas partes todas do corpo dele e eu estou ficando calada, né? Ele vem falar comigo, ele está brigando comigo, eu finjo que nem estou ouvindo. Só que não é essa a posição que Deus estabeleceu na sua vida. Não é essa. E eu vou mais a fundo. Eu vou mais a fundo para que você possa entender. Entender. Olha, escuta só o que eu vou te dizer. Tem um estudo de um doutor que diz o seguinte: os homens não mudam ao menos que as suas esposas lhe deem uma boa razão. Isso exige comunicação específica, direita e cheia de respeito próprio. Posso te falar uma coisa? Como eu disse aqui, não adianta orar por um homem de pés à cabeça se você não mudar as suas atitudes. Se você não mudar a forma com que você o trata. E não é quando tudo está bem, não. Porque nós somos provados para ser aprovados, é na hora, no meio do fogo, no meio da tempestade. É no meio das tribulações que nós somos provados para ser aprovados. Porque é muito fácil a gente vir e falar assim, eu vou dar amor para o meu esposo quando está tudo bem. Não. Né? Então isso é muito sério. Ele diz o seguinte, olha, eu até estava lendo isso aqui, eu achei muito forte, olha, a maioria dos homens agressivos, eu estou falando homens agressivos, nós estamos falando verbalmente, tá, gente? Não estou falando de agressão física, tá? Me entendam que são situações diferentes, estou falando agressão verbal, porque tem muitos homens que é o seguinte, ele não encosta um dedo na esposa, mas como ele fala, como ele trata, é uma agressão verbal. E muitas vezes essa mulher ela sofre por causa disso. Né? Ela além de sofrer por causa disso, ela se torna indiferente, totalmente fora daquilo que Deus a chamou. E sabe o que acontece quando esses homens eles são agressivos? Eu estava vendo sobre esse estudo, diz o seguinte, olha, esses homens agressivos, eles se sentem vergonha da forma com que reagem e odeiam a pessoa que se tornaram. Você sabia que grande parte desses homens, por exemplo, quando ele maltrata a esposa, quando ele dá uma má resposta para a esposa, muitas das vezes, quando ele se veste dessa característica, ele na sua frente ele faz isso, mas depois ele sente um arrependimento enorme. Ele sente um arrependimento enorme. Ele fica assim, nossa, por que eu fui falar aquilo? Mas como eles são muito orgulhosos, eles nunca falam, eles não conseguem chegar, pedir desculpa, eles não conseguem, às vezes, muitas vezes, além disso, de não conseguir chegar e pedir desculpa, ele tem uma situação que é o seguinte, já se tornou uma coisa tão dele, que calcificou isso tanto dentro dele, que ele não consegue, ele tem raiva de ser esse tipo de pessoa, de não ter paciência, de não saber falar. E aí ainda junto a situação dela não saber como lidar, dela vir pagar o mal que ele fez para ela com o mal, aquilo, ao invés de ajudar, pelo contrário, só calcifica essa característica desse homem. Só calcifica, ele se torna cada vez mais pior, ao invés de melhorar. E isso dentro dele, isso é um mal que ele carrega. É um mal. É um mal. Eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente acha mais fácil tratar um esposo que ele tem um desvio de caráter, vamos falar assim, né? Para a gente entender. O que é o desvio de caráter, gente? É aquele marido que muitas vezes ele está casado, mas ele tem vários relacionamentos extraconjugais, né? Às vezes é muito mais difícil tratar um homem agressivo, assim, de palavras, que ele é ignorante, o jeito dele ser,
do que tratar um tipo de homem igual eu falei, que tem desvio de caráter. Eu estava vendo esses dias no YouTube, eu passando assim, aí por um acaso, eu não assisto televisão, aí por acaso eu só passei para mim, assim, negócio aí e vi uma entrevista da Xuxa no programa do Luciano Huck. E ela estava falando do pai dela. Ela falou assim que o maior sonho dela era abraçar o pai. Mas como o pai ele era militar, ele era aquele homem fechado. Né? Ele maltrata, o posicionamento dele, aquilo que ele era lá fora, se tornou, calcificou até mesmo dentro de casa, junto com a família. A mesma forma que ele tratava os outros lá fora, ele tratava as pessoas da família. E com certeza tratava a esposa, tratava os filhos. Ela falou assim que ela nunca foi abraçada pelo pai dela. Agora, o que as pessoas, quando elas são assim, o que as outras fazem? Ah, já que ele é assim, eu também não vou abraçar. Ele é ignorante. Às vezes os filhos nem tanto, mas a esposa acaba agindo dessa mesma forma. E não foi para isso que Deus nos chamou, não foi. Deus colocou lá e estabeleceu, olha, não é bom que uma esteja só, vou fazer para ele uma ajudadora. Ele não falou um ajudador. Ele poderia ter feito um outro homem para ser amigo daquele homem, não. Ele tinha outros planos, ele tinha outros projetos. Ele tinha outros propósitos, por isso ele fez uma mulher, uma ajudadora, né? E eu digo mais, eu até fui colocando aqui justamente para que a gente possa, abordando aqui, olha, quando você ajuda um homem a domar o seu temperamento, você colabora para que ele seja um homem que Deus quer que ele seja, aquilo que Deus chamou para ele ser. Quando você ajuda o seu esposo, com a sua atitude, né? Como eu disse aqui, o ganhar sem palavras não é fechar a cara, não é ignorar de forma alguma. É a forma, o tipo de como você comunica, como você fala, né? E isso transforma totalmente o marido. Olha aqui, outra coisa que é muito importante, o que a gente tem observado? Antigamente, bem antigamente mesmo, as crianças, as meninas, elas eram educadas, né, com princípios, tanto dos pais quanto na escola, de que a mulher deve ser submissa ao marido. Hoje em dia, não se fala mais disso. Hoje em dia, dentro de casa, nas escolas, o que mais se fala é que filha, você tem que estudar para você ser uma mulher independente. Eu não estou falando que é mal que a mulher tem que ser, a mulher tem que ser capaz de homem. Não. São situações diferentes. A mulher ela pode ser independente financeiramente, sabendo que aquilo que Deus estabeleceu na vida dela. O que Deus estabeleceu? Que eu seja submissa. E quero que você entenda uma coisa, quando Deus estabelece isso na vida da mulher, é algo que é muito forte. Eu sempre falo com uma amiga minha, por exemplo, quando você está solteira dentro de casa, você que é mulher que está aqui me ouvindo, quando você está solteira, você tem que ser submissa a quem? Aos seus pais. Aos seus pais. Aí a palavra de Deus fala assim, que deixará o homem, o seu pai e sua mãe iniciar a sua esposa. E a mesma coisa a esposa. Né? Quer dizer, ali estabeleceu uma outra autoridade sobre a vida da esposa. Ela deixa de sair da autoridade, debaixo da autoridade dos pais, e hoje ela entende que a autoridade hoje na vida dela é quem? O esposo. Só que hoje, esse conceito da mulher ser independente, ele cresceu e a visão disso mudou totalmente a cabeça das mulheres. E as mulheres hoje elas não conseguem assumir o posicionamento que o homem tem que ser o cabeça, porque assim Deus designou. Né? Eu posso trabalhar, eu posso ter o meu dinheiro e, acima de tudo,
eu não posso deixar de estabelecer os princípios de Deus na minha vida. E qual que é o princípio que Deus estabeleceu na vida da mulher? Que ela seja submissa ao seu esposo, que ela seja submissa ao seu marido. Sabe por que Deus faz isso, gente? Presta atenção. Quando Deus ele criou o casamento, ele cria o casamento para homem e mulher, relacionamento, né? E esse relacionamento, é o seguinte, Deus ele faz uma comparação do casamento com o quê? Com a igreja dele, né? Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Você vê que é o seguinte, é tão precioso isso para Deus, que Deus pega o relacionamento homem e mulher e compara com o relacionamento de Cristo, Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva. O tanto que isso é importante para Deus. Agora, como que a noiva, ela tem que tratar o noivo? E quem que é a noiva da história? É você, esposa. Como que você deve também tratar o seu esposo? Como que eu devo respeitar ele? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. São princípios que, por exemplo, eu sempre digo isso, eu falo o seguinte, se você conseguir ser uma boa filha para os seus pais, se você for ser submissa para os seus pais, sabe, se você está debaixo ali da submissão do seu pai, com certeza você vai ser uma ótima esposa. Sabe por quê? Porque quem entende as autoridades, desde o início, primeira autoridade é quem? É Cristo sobre nós. Segunda, vem ali os pais. Quando ela casa, já é o marido. Se ela entende essa autoridade dos pais, com certeza ela vai aceitar a autoridade do marido. Ela vai aceitar ser submissa a ele. Por que Deus já sabia disso? Porque ele sabe o seguinte, que a submissão, a obediência, ela gera bênçãos na nossa vida. Por que se uma pessoa tem dificuldade de obedecer os pais, ela vai ter dificuldade de obedecer a Deus? Por quê? Ela não aceitou a submissão que Deus assim estabeleceu. Uma mulher que ela não aceita a submissão do marido, ser submissa ao seu marido, ela tem sérias dificuldades de obedecer a Deus. Já começou errado, porque é o seguinte, se ela não consegue obedecer ao seu marido, ser submissa a ele, porque isso foi algo que Deus estabeleceu, então ela já está desobedecendo o próprio Deus. E isso, a submissão para o marido, ele gera tudo aquilo que você precisa. Você consegue quebrar essa agressividade que nós estamos falando. Nós estamos falando da agressividade de palavras. Aí você quebra tudo isso. Quando você entende o que Deus estabeleceu da sua vida. Para que Deus estabeleceu isso da sua vida. Amém? Olha, outra coisa que eu quero deixar aqui também pra gente. Eu disse aqui, eu até anotei aqui pra gente, para não esquecer. Se você diz algo de forma errada, pode matar o conteúdo. Não é o que você diz, é como você diz. É isso que eu falei até anteriormente. Não é como você fala, não é o que você está dizendo, é como você fala. Para um homem agressivo, a dificuldade maior que ele tem é a falta de comunicação. A falta de comunicação e a falta de interpretação na hora da comunicação. Então, é como você fala, vai demandar tudo isso. Como você fala. Como eu disse aqui, eu dei de exemplo, né? Aí a mulher acha, não, agora eu não estou falando nada. Agora eu não falo nada, pastora. Eu vou deixar ele falar. Aí, o que você faz? Você não fala nada, e aí você deixa ele falando sozinho. Aí você quer que a atitude dele mude, por causa só da oração dos pés à cabeça. Não resolve nada. Você tem que pedir a Deus discernimento
Porque aquilo que você plantar aqui, se você plantar o bem, na hora de falar, você vai colher o bem. Ah, pastora, mas eu já fiz isso. Você fez uma ou duas vezes e aí depois você disse assim, não tem jeito não. Porque grande parte faz isso. Não tem jeito não. Estou cansada, não tem jeito, não tem como não. Olha, estabelecer os princípios de Deus, estar debaixo da autoridade de Deus, para você, e também estar sujeita debaixo da autoridade do seu esposo, para você saber tratá-lo bem. A primeira coisa que você tem que se posicionar é o quê? Com a graça. Graça, sabe o que é graça? Favor não merecido. Aquilo que Deus plantou na minha vida e na sua vida. Você merecia Jesus ter morrido na cruz por você, levado todos os seus pecados, né? A morte dele te deixou livre, né? Hoje você não é escravo mais do pecado. Você merecia? Não. Mas a palavra de Deus fala assim, que ele fez favor não merecido. E tudo que Jesus fez aqui na terra, veio como um exemplo para mim e para você. Seu esposo, por ele ser agressivo, merece? Não. Mas o que a palavra de Deus fala? Que eu preciso, se eu quero colher o bem, eu preciso plantar o bem. Eu preciso me posicionar como favor não merecido. Não merecido. Às vezes, as pessoas ficam, gente, olha, é muito mais fácil desprezar um homem agressivo do que dar valor a ele. O que mais acontece é isso. O que mais acontece? Oi, Poli, tá tranquilo, meu bem? O que mais acontece é isso. E não é só, agora não vou falar só das mulheres não, vou falar dos homens também. Eu até fiz um post anteriormente, bem relacionado a isso aqui que eu disse, né? É muito mais fácil desprezar um homem agressivo do que dar valor a ele, né? É muito mais fácil você largar um relacionamento que às vezes o esposo é agressivo do que dar valor a ele. Porque o valor é justamente isso que o próprio Jesus nos ensinou. Por exemplo, eu vejo, o que eu me vejo? Meu Deus, eu não merecia. Eu não merecia só ter morrido na cruz para mim. Mas sabe o que é isso? Ele deu valor à minha pessoa. Jesus, ele deu valor a você. Ele viu que você era importante. Ele viu que você é importante. E nós esposas, temos que ver isso no marido. Porque esse é o desejo do Senhor, que você encontre, você veja o valor do seu esposo. Esse homem, grande parte desses tipos de homens agressivos, eles mesmos, de uma certa forma, ele se sente inútil. Porque, como eu disse aqui, ele vai lá, ele briga, depois ele arrepende de ter falado, de ter sido grosseiro, mas grande parte é orgulhoso, não vai chegar a pedir perdão, pedir desculpa. E para a mulher é assim, ela é dependente disso, né? Ela é dependente de ouvir, me perdoa, me desculpa. Se ele não faz isso para você, não tem o valor devido. Só que Deus, ele não nos olha dessa forma, gente. E é para isso que Deus chamou você, mulher. Não olhe dessa forma. Valorize. Você precisa aprender a valorizar esse homem agressivo. Quando você valorizar esse homem agressivo, aí tudo vai mudar. Aí, por exemplo, toda oração que você fizer dos pés à cabeça, ela tem legalidade no mundo espiritual. Sabe por quê? Assim como Cristo é, eu sou. Assim como Cristo é, eu sou. Sabe por quê? Essa atitude gera em nós uma santidade. Porque é difícil você olhar para a pessoa, é difícil. Não, o estudo é amanhã, tá, Polly? É quinta-feira que é o estudo. É difícil você olhar para a pessoa e saber que ela não merece. Ela não merece. Porque muitas vezes ela tem sido ignorante, ela tem sido rancorosa, né? Ela tem homens que é agressivo simplesmente porque está com a cabeça cheia de problema. Não é porque não é nada contra a mulher, mas a mulher ela já leva para um outro lado.
E a gente não pode ser assim. Deus não nos chamou para isso. Então, queira valorizar o seu marido por como Deus valorizou. Ser submissa ao esposo é também justamente isso. Você, homem que está aqui nessa live, aproveita essa palavra também para que você possa se posicionar como Deus te chamou, né? E como Deus chamou o homem, né? De amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu já disse tudo aqui. Ele amou a igreja a ponto de valorizar a igreja dele sem que a igreja merecesse. Mas ele valorizava. Ele valorizava. E é para isso que Deus nos chamou. Então, aquilo que você plantar, você vai colher. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, um casamento bíblico apresenta um retrato reproduzido da igreja. Devemos usar a nossa posição, os dons que Deus tem nos dado, com o fim de preparar os santos para o ministério. Sabe o que quer dizer isso aqui? É aquilo que eu disse até no início. O casamento, o relacionamento, é justamente, Deus ele colocou para que um venha moldar o outro. Por exemplo, o moldar, porque existe, é igual quando lá na palavra de Provérbios fala isso. Quando você quer afiar uma faca, né, aí você vem com a lima e vai passando até ela ficar no ponto que você precisa. Então, essa situação, na realidade, vai moldar o seu marido. Agora, para e pensa como que vai moldar você muito mais. Porque isso quebra qualquer pessoa. Porque, como eu disse aqui, você muitas vezes é agredida verbalmente, você ouve às vezes insulto. Aí, como eu disse, ao invés de você ficar sem palavras, né? Porque igual eu expliquei, sem palavras é diferente. Não é você virar a cara para o marido, não é você ignorar o marido e continuar orando. Isso para Deus não tem valor nenhum. É como você comunica com o seu esposo. É como você comunica e tem a hora certa de falar e tem a hora certa que você não deve verdadeiramente falar. Mas você não deve fechar a cara, ignorá-lo, né? Isso é que faz a diferença, porque isso quebra o nosso eu. Isso quebra o seu orgulho, isso quebra a sua soberba. E isso gera em você, mulher, aquilo que Deus mais precisa. Sabe por quê? Te leva para um caminho de santidade. Santidade. A palavra de Deus diz o seguinte, que a esposa ela tem o poder de quê? Santificar. O que é mais tremendo de tudo aquilo que a gente aprendeu de orar dos pés à cabeça, eu posso dizer que é isso. É você se santificar para santificar o seu esposo. Mas o meu santificar, gente, é igual eu falei, igual eu disse aqui, olha, nós somos provados para ser aprovados. Então, você vai ter que ter as situações onde que você vai ter que viver essa situação, se posicionar de forma correta. Só assim você será aprovada. E sendo aprovada, você vai gerar o quê? Você gerou santidade dentro de você. E a santidade que gerou dentro de você, ela tem o poder de santificar esse marido, de transformar esse marido. Para fechar essa palavra, quero que você abra aí a palavra no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4. Ô, minha amiga Cris, beijo, saudade, minha linda. Efésios, capítulo 4. Gente, vou falar uma coisa com vocês. Esse lugar aqui, ele é ótimo, porque ele é fresquinho. Mas tem hora que ele é escuro. E mesmo com óculos, eu tenho que conseguir uma luz aqui, porque a idade... Mas Jesus Cristo me cura, tá? Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 12. Só para a gente finalizar essa palavra. Quero que você ouça essa palavra pelo menos umas 10 vezes. Pega essa live e ouve umas 10 vezes.
porque ela vai entrar, vai fazer morada na sua alma, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, a Poli também, beijo minha querida, diz o seguinte, com fim, qual que é o propósito todinho de Deus? Qual que é o propósito todo de Deus? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem que é o corpo de Cristo? É você, é o seu esposo. É você, é seu esposo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos aqui a palavra que eu mais amo, a maturidade. A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vou parar aqui só um pouquinho. Como eu disse aqui, todo esse processo de você pegar um marido agressivo, nisso também, saudade, minha linda, de você pegar um marido agressivo, um marido ignorante em questão de palavras, né? Você conviver com ele como Cristo assim estabeleceu, gera em você, todo o processo gera uma santidade em você. Automaticamente, não adianta, porque a palavra de Deus ela não volta atrás, ela tem que ser cumprida. Aquilo que gerou em você, automaticamente vai gerar nele. Vai, a palavra de Deus fala assim que a esposa, ela tem o poder de santificar. E eu digo que essa promessa 2 vezes, além de que ele disse que tem o poder de santificar, vocês dois são uma só carne. Eu sempre falo isso muito, porque tudo aquilo que eu estou edificando na minha vida, se eu sou uma só carne com meu esposo, no mundo espiritual, metade de mim também está sendo edificado por causa da minha busca, por causa da minha transformação, por causa do minha mudança de comportamento. Olha como que isso é forte. Olha, oh glória a Deus. E aí ele diz, aí, para que nós cheguemos a uma maturidade. Essa semana eu estava falando com o pastor Sidão, com meu esposo, justamente isso. Como que o nosso relacionamento hoje é um relacionamento maduro. Maduro. Eu fiz, esse ano agora, em maio, eu vou fazer 26 anos de casada. 26, em maio. E posso dizer, dos 26 anos que eu vou fazer, que eu vou completar em maio, eu estou vivendo agora. Só depois de tudo que eu passei, hoje eu vivo uma maturidade na minha vida sentimental. Eu e ele, nós vivemos uma maturidade na vida sentimental. Agora, por que eu estou nesse grau de maturidade? Porque eu deixei ser transformada, deixei ser provada para ser aprovada e automaticamente eu mudei, eu me transformei pelo poder da palavra de Deus. E como a palavra de Deus assim diz que automaticamente quando eu me torno santa, eu me santifico, eu consigo pelo poder da palavra santificar o meu marido. Porque eu sou uma só carne nele. Então, se eu mudei, ele também mudou. E automático os dois em unidade, o que acontece? Eles atingem um nível de maturidade. Maturidade. É engraçado que eu coloquei na minha rede social também essa semana uma palavrinha pequena do pastor Rosário Neto. Ele falando a respeito da mulher e tal, né? Que a mulher fica assim, meu namorado, ele é assim, você sabe, porque ele me liga toda hora. Aí ele diz que ele te liga toda hora porque ele não deve ter nada para fazer, porque isso não é nem maturidade, ele está querendo vigiar, ver o que você está fazendo toda hora. Na realidade, posso dizer, quanto mais o seu relacionamento ele for livre em Deus, o seu fardo se torna leve. Ele se torna leve. Olha como que isso é forte. Então, por isso que a mulher deve se posicionar em submeter o marido.
eu estou para dizer que é uma das palavras mais fortes que eu já dei aqui. Porque quando você entende que a submissão, como eu disse assim, ó, submissão começou lá. Eu dentro da minha casa, solteira, eu fui submissa aos meus pais. Tá? Se eu fui, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu precisar, eu coloco meu pai aqui, eu nunca consegui levantar a voz para o meu pai, eu nunca consegui levantar a voz para minha mãe. Automaticamente, se eu for solteira, se eu obedecer aos meus pais, eu não vou ter dificuldade de obedecer a Deus. E quando eu casei, a palavra de Deus fala assim, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a sua esposa, o seu esposo. Então, ele me estabeleceu uma outra autoridade, o meu marido. Se eu entendo essa autoridade na minha vida, eu consigo aceitar a autoridade do meu esposo na minha vida, eu não tenho dificuldade nenhuma de obedecer a Deus. Aí eu atingi um grau máximo, que é essa maturidade. Por quê? Eu fui transformada e o poder dessa transformação gerou na minha vida a transformação do meu esposo. Então, por isso, por exemplo, mesmo que o marido seja aquele marido, que nós estamos falando disso aqui hoje, aquele agressivo de palavras, porque muitas vezes a gente acha que o marido é agressivo. Tem muitos homens que a gente acha que só aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Gente, o que eu conheço, o telefone chamou aqui, o que eu conheço de mulheres que estão com maridos dentro de casa, que são homens de Deus, que são esposos, que estão em cima do altar pregando, né? E são agressivos, são ignorantes com as esposas, são ignorantes com os filhos, né? Mas, posso te falar? A nossa missão, o nosso chamado, principalmente você, mulher que está aqui, está me ouvindo, o seu chamado é para isso, é para santificar esse homem. Tudo através de quê? Através do Espírito de Deus na sua vida. Então, só se posicione. E aí, finalizando essa palavra, ele diz o seguinte, olha, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia da esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele que é o cabeça, que é Cristo. Aqui chega uma outra parte que eu quero colocar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele que é o cabeça, quer dizer, naquele que é autoridade, naquele que estabeleceu isso para mim e para você, né? Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. As juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Não tem como não fechar essa palavra, né, com aquilo que está dizendo aqui, olha, crescendo, edificando a si mesmo em amor. Nós começamos aqui falando do quê? Quem está lembrado? Do tipo de amor que Deus estabeleceu, que é o amor de 1 Coríntios 13. Amém? Essa é a palavra para você. Então, o que foi a live de hoje? Só um resumo em 1 minuto. Nós aprendemos, estamos nesse propósito, aprendendo a orar pelo esposo. Nós já falamos, hoje é o 15º dia, nós já falamos de praticamente 14 dias aqui, em que nós falamos das partes do corpo, né, do marido, do cônjuge, né, da esposa também, que você orou, está orando, né, mas mais que isso, porque não adianta eu orar, eu jejuar, eu aprender, eu pegar lá as referências da palavra de Deus que a pastora Lucia me mandou com oração e eu não aprender a lidar com a situação, né? Eu não ser, o que eu falei, ser provado para ser aprovado, né?
Porque é isso que vai gerar a principal obra que Deus quer, né? A transformação. A transformação não é só do seu esposo, ou não é só da sua esposa, mas a transformação é sua, a sua transformação. Porque a sua transformação é que vai gerar o milagre que você tanto busca, a transformação do seu cônjuge. Amém? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu quero que Deus possa abençoar a sua vida. Nós não terminamos, hoje é o 15º dia, nós vamos até 21 dias, né? Então prepare-se, amanhã tem outra palavra, às 18 horas aqui de novo, 18, já fiz mais de 1 hora para variar de live, não tem jeito, falo pra caramba, mas como eu disse, é tudo pelo Espírito Santo, né? Quem somos nós para falar assim, Espírito Santo, quero falar só 30 minutos. Eu até tento, gente. Mas aí quando eu vejo, já deu 1 hora, né? Então é o seguinte, que seja tudo para Ele, né? Hoje o que eu mais vivo, eu vivo para isso, eu vivo para o conhecimento da palavra, porque eu entendi. A minha transformação, ela veio pelo conhecimento da palavra, né? O conhecimento da palavra me libertou, me transformou. A minha transformação veio. Aí o que aconteceu? A transformação do cônjuge também vem. Então, assim, que isso seja na sua vida, que isso seja na sua casa, na sua família, que você se posicione dessa forma também. Amém? Antes, eu quero fazer uma oração para abençoar a sua vida. E para principalmente essa palavra que você ouviu hoje possa mudar a sua mentalidade, possa te posicionar de acordo com o princípio e a vontade de Deus para a sua vida, para que a sua casa, para que o seu marido, a sua família venha a ser transformada. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu glorifico ao Senhor mais uma vez por essa palavra. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que cada pessoa que ouvir essa live, cada pessoa que fizer questão de ouvir essa live, Pai, que ela seja impactada pelo poder da glória, da palavra do Senhor. Porque o que muda as pessoas não são o tipo de oração, não é o tipo de unção do pregador, mas o que muda verdadeiramente o ser humano é a tua palavra. A tua palavra é aquela que tem poder de matar, é aquela que tem poder de vivificar, tem poder de transformar. E eu creio que hoje, nesse dia de hoje, houve uma transformação de mentalidade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eita, glória a Deus! Gente, então é isso. Quero que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Amanhã, às 18 horas, amanhã é quinta, né, gente? Eu estava achando que amanhã é sexta. Amanhã, às 18 horas, vou estar aqui novamente junto com vocês, às 18 horas. Deus abençoe todos vocês, todos que entraram, participaram. Você que chegou depois, ouça depois a live. Eu creio que vai te edificar muito, né? O conhecimento de Deus edifica e transforma a vida do homem. Amém? Então, beijo, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.